Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre o desenvolvimento econômico e o trabalho no Brasil, em entrevista exclusiva com o economista e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Márcio Postman. O Estado brasileiro cobra, arrecada tributos dos mais pobres e não dos ricos. Além disso, você confere o Simpro em Movimento e o ponto de vista do Simpro Minas. O Extra Classe está começando agora. Apesar de o Brasil ter sido atingido pela crise financeira global, as projeções de crescimento para este ano ainda são positivas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as medidas adotadas pelo governo federal, como a redução de impostos e a elevação do salário mínimo, vão permitir o crescimento do país em torno de 1,5% em 2009. O índice mais recente que mede a confiança da indústria também é positivo. Aumentou 4,8% em junho, em comparação a maio, e registrou o mais alto patamar desde outubro do ano passado. O resultado confirma as previsões de recuperação do setor no primeiro trimestre do ano. Para muitos especialistas, a maior participação do Estado na economia e a aplicação de outras medidas, como a redução da jornada de trabalho, são remédios muito bem-vindos para enfrentar esse período de turbulência na economia global. Desenvolvimento econômico e trabalho é o tema do programa de hoje. E nossa entrevista de hoje do programa é com o economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, que também é presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem, prazer. Professor, em seu mais novo livro, Qual o Desenvolvimento, Oportunidades e Dificuldades do Brasil Contemporâneo, que inclusive foi lançado recentemente aqui em Belo Horizonte, você diz que o Brasil vive uma profunda crise de projetos de desenvolvimento. Que crise é essa? Essa crise, ela revela a indefinição maior que a nação tem de estabelecer um caminho que possa ser liderado por uma grande maioria e permite o país chegar a um patamar superior ao que nós temos atualmente. Infelizmente, os últimos 25 anos foram anos muito difíceis para o país, vivemos um quadro de regressão econômica e social e agora estamos diante de uma possibilidade inédita de dar um passo a partir da democracia, construindo então uma nova visão de Brasil que não seja mais ser liderado e subordinado, mas sim liderar e protagonizar um novo projeto de desenvolvimento econômico-social com liberdade e sustentabilidade ambiental. Você acha que o Brasil está caminhando nesse sentido, de construção desse projeto? A partir do governo Lula há uma outra perspectiva, diferentemente da colocada anteriormente, que era basicamente sustentada na visão neoliberal de que o mercado, as forças de mercado por si só seriam capazes de dirigir o Brasil num projeto superior. Na verdade, o que nós estávamos observando era a construção de um Brasil para talvez 1/3 da população. Com os últimos 6, 7 anos, há uma reconciliação da temática do desenvolvimento. Nós tivemos uma expansão econômica que foi possível combinar redução da pobreza, melhorias do nível de emprego, mas estamos longe do ideal. E a crise econômica internacional contamina o Brasil e exige, a nosso modo de ver, o enfrentamento sob novas bases. Mas isso só será feito, a nosso modo de ver, se houver uma maioria política com essa visão, com essa perspectiva, como fora em outros momentos, como na década de 30, por exemplo, não é? Que nos permitiu rompermos com o passado e construir o novo. Professor, nesse mesmo livro você disse que o Brasil tinha condições para ser, em 2006, a terceira economia do mundo, com o PIB estimado aí em torno de 3,5 trilhões de dólares. O que levou o país a não alcançar essa posição? Foi justamente a interrupção do projeto de desenvolvimento que se dá no início dos anos 80 com a crise da dívida externa, que basicamente dissolve a maioria política que nós tínhamos no Brasil, que perdurou por quase 50 anos, a partir da Revolução de 30, com o governo do Getúlio Vargas, praticamente se inicia um projeto de desenvolvimento urbano e industrial, e mesmo no regime militar, nos regimes autoritários do Estado Novo, e também na democracia, havia uma convergência pelo crescimento, pela expansão do país.
No entanto, com a crise da dívida externa em 81 e 83, se dissolve essa maioria política e a nova maioria que cresce no país é uma maioria comprometida, na verdade, com a financiarização da riqueza e com um projeto para talvez 1/3 da população. Então, a população não cabe nesse projeto e somente agora, mais recentemente, então, que há essa perspectiva de nós termos uma vontade mais ampla da sociedade em liderar um novo projeto, uma nova perspectiva, que significa colocar o Brasil entre os principais países do mundo. Certo. Professor, você defende uma maior participação do Estado na economia como forma de promover o desenvolvimento do país. Eu queria saber como é que se deve dar na prática essa maior participação. Seria, por exemplo, com a regulação do sistema financeiro? Passa por aí, mas não é apenas então somente isso. Nós estamos falando, na realidade, da refundação do Estado brasileiro. O Estado que nós temos hoje não serve ao povo, infelizmente, porque ele não consegue prestar os serviços de maneira universal a todos. Ademais, o Estado brasileiro cobra, arrecada tributos dos mais pobres e não dos ricos. A refundação do Estado significaria, na verdade, a reconstituição do fundo público com o sistema de tributação, sobretudo dos mais ricos, liberando os pobres da tributação, e um serviço de prestação de serviços de educação, saúde e transporte da melhor qualidade possível. Ao mesmo tempo, precisamos, na verdade, através do Estado, reinventar o mercado, porque o mercado que temos hoje é praticamente apropriado por poucas e grandes corporações transnacionais. As micro e pequenas empresas, as cooperativas, enfim, não têm espaço para disputar o chamado mercado brasileiro. E, por fim, a nosso modo de ver, é necessário que o Estado reorganize e abra a perspectiva da construção de um novo padrão de cidadania brasileiro. Um padrão que vislumbre se começar mais tarde no mercado de trabalho, estudar a vida toda, porque é essa a perspectiva aberta pela sociedade pós-industrial, em que o conhecimento torna-se o principal ativo da sociedade, sobretudo o motor do crescimento econômico. Você falou aí, professor, sobre mercado de trabalho. As centrais sindicais defendem a diminuição da jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais para 40 horas semanais, isso sem redução de salário. Você vai além e propõe que sejam 12 horas semanais. Eu gostaria que você me explicasse como que isso seria possível. A luta das centrais sindicais pela redução, ela está, de certa maneira, no contexto da sociedade urbana-industrial. Nós estamos cada vez mais diante da sociedade dirigida pelo trabalho imaterial, aquele trabalho associado a serviços, ao setor terciário, não mais à indústria, não mais à agricultura. E esse trabalho imaterial, ele termina sendo desenvolvido não apenas no local de trabalho, mas cada vez mais desenvolvido em casa ou em qualquer lugar, por decorrência do uso de novos meios de comunicação, como é o telefone celular, a internet. Isso faz com que as pessoas, os trabalhadores, estejam conectados com o trabalho 24 horas por dia, dormindo com o trabalho, sonhando com o trabalho, preocupados se vai haver trabalho amanhã e se tem condições de acompanhar as metas de produção, metas de vendas. Isso faz com que a chamada produtividade material cresça muito, e gerem novos ricos, sem ser melhor dividida, sem ser melhor repartida. Com esses ganhos brutais de produtividade material, é plenamente possível, por exemplo, uma jornada de 12 horas semanais. Isso é possível. Agora, evidentemente que para chegar a essa circunstância é necessário um movimento de lutas, de pressão social, como fora em outros momentos em que se reduziu a jornada de 16 horas para 8 horas diárias. Sim, isso inclusive incluiria outros trabalhadores, que estão à margem do mercado de trabalho, essa redução. Com certeza, nós estamos falando de uma jornada para que seja ela adequada, dadas as exigências de intensificação do trabalho, dada a quantidade de novas doenças profissionais que nós estamos vivendo, que é plenamente possível trabalhar menos, já que nós estamos gerando muita riqueza, e essa riqueza melhor distribuída daria condições de todos trabalharem e, ao mesmo tempo, combinar cada vez mais a sua vida com a educação. Porque não há dúvida que nós estamos entrando numa fase em que as pessoas vão viver 100 anos de idade, um aumento da expectativa média de vida. Não há razão alguma para alguém começar a trabalhar antes dos 25 anos de idade. É plenamente possível começar depois dos 25 anos, mas isso pressupõe redistribuição da renda existente. No Brasil, infelizmente, somente os filhos dos ricos começam a estudar por mais tempo e trabalham apenas depois dos 25 anos de idade. Infelizmente, no Brasil, os filhos dos pobres estão condenados a trabalhar muito cedo. E quando optam pelo trabalho cedo, infelizmente não têm condições de ter um acesso à educação adequada e tampouco uma educação de qualidade.